Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os discípulos abriram os olhos e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente, o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, tenho a alegria de saudá-los nesse tempo pascal, em que pela força da palavra e da fé, a nossa esperança é renovada. Não pode haver alguém que se sinta triste ou abandonado neste tempo, quando o próprio Senhor nos diz que está presente no meio de nós. Os evangelistas se esforçaram para nos transmitir
a experiência que tiveram com Jesus. Hoje, Lucas nos relata este breve, mas singular acontecimento que trouxe vida nova e esperança às comunidades do tempo antigo e hoje nos fala de uma esperança a qual nós não podemos perder. Esses discípulos de Emaús provavelmente fossem um casal. Esse homem chamado Cleofas e sua esposa presenciaram os acontecimentos e depois nós poderemos ver, tiveram um papel muito importante na formação, na estruturação da primeira comunidade cristã que começou a se reunir na casa deles, onde Jesus partiu o pão à sua presença. Deve chamar a nossa atenção o fato de que não eram apóstolos. Os apóstolos, 11, excluindo-se Judas, o traidor, são os precursores dos nossos bispos. São aqueles que se assentaram à mesa de Jesus. Os discípulos eram muitos. Em certo momento o Evangelho fala de 72. Entre eles, certamente, Cleofas e sua esposa, que, deixando o cotidiano de sua vida no povoado, participaram dos acontecimentos que envolveram a chegada de Jesus a Jerusalém, o processo ao qual ele foi submetido e, finalmente, a maneira brutal como ele foi assassinado. Eles viram, testemunharam todas essas coisas. Chama atenção porque Jesus também, se vocês se recordam, domingo passado, se fez presente no grupo dos apóstolos. Vocês se lembram como Tomé, diante do acontecimento, se eu não tocar nas chagas de suas mãos, se eu não colocar meu dedo no ferimento do seu peito, eu não vou acreditar. Portanto, Jesus tem a sua palavra, tanto para aqueles que são, digamos assim, a estrutura, a organização da sua igreja, como para todos aqueles que o seguem. Essas coisas aconteceram no primeiro dia da semana, no dia da Páscoa. Ao mesmo tempo em que Jesus se fez presente junto aos seus apóstolos, ele se fez presente também ali no povoado de Emaús, 11 quilômetros distante, com pessoas simples, que tinham no seu coração esse desejo de ver a Deus, esse desejo pela verdade, pela justiça. Viu o que eles disseram a Jesus? Nós esperávamos que ele fosse libertar o nosso povo. A grande esperança do povo era que o Messias trouxesse, enfim, a justiça esperada. Tirasse os pobres da sua miséria, fizesse justiça. Mas Jesus tem um plano, é o plano de Deus. E ele age segundo a vontade do Criador. Tendo ressuscitado, ele mostrou-se muito mais do que um líder político ou religioso. Ele é a razão da vida. Ele é o motivo pelo qual vale a pena continuar. Portanto, que nenhum de nós se sinta menor nesse conjunto da igreja, pois Deus nos fala a todos. Basta que nós o busquemos na sinceridade do nosso coração. Quando eu preparava nessa madrugada a leitura para ser refletida hoje, é que me veio a notícia, através da Celina, que está no velório agora, da morte do Adriano. Isso foi pelas 4 horas da manhã. Quando ela recebeu, imediatamente me passou. Então, o que eu escrevi, que eu pensava em falar para vocês, eu fiz pensando no Adriano, na sua família, no que eu diria a eles. E pensei que talvez isso pudesse servir também para vocês que aqui estão. Na leitura desse trecho do Evangelho,
eu encontro 7 sinais, 7 momentos de encontros com Jesus, o ressuscitado. Gostaria de falar sobre isso. O primeiro sinal, a primeira experiência, se dá na escuta. Eles conversavam, marido e mulher, nos 11 quilômetros que separavam aqueles acontecimentos brutais da sua vida cotidiana. Caminharam por 11 quilômetros e ali tiveram a oportunidade de conversar. A escuta do outro, colocar-se no seu lugar, sentir os seus anseios, ouvir as suas palavras, refletir sobre elas, é uma forma que Deus nos permite de conhecer a nós mesmos. Quando nós estamos presos em nossos pensamentos, e muitas vezes no isolamento de nós mesmos, quase sempre ouvimos o eco dos nossos próprios pensamentos. Quase sempre ouvimos ecos dos nossos próprios sentimentos. Às vezes a gente acha que está rezando sozinho, mas só está escutando o barulho das nossas emoções, dos nossos medos, dos nossos anseios. Escutar o outro, falar de si, abrir o coração, é uma oportunidade que Deus nos dá de conhecer a nós mesmos através do outro. O olhar do outro sobre nós é precioso. Nós precisamos nos enxergar da maneira como os outros nos veem. E muitas vezes precisamos aceitar a crítica que esse olhar nos traz. Isto é evolução, isso é crescimento, isso é maturidade. Aqueles 2 discípulos conversavam sobre os acontecimentos. Mas eis que não é suficiente conversarmos e falarmos sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, se não tivermos o cuidado de fazer isso na presença de Deus. Porque é Ele que pode trazer luz para tudo aquilo que somos, fazemos e pensamos. Se ficamos discutindo, se ficamos conversando, falando de nós mesmos, sem o influxo dessa luz, dessa graça, corremos o risco de nos tornarmos beligerantes. E as nossas conversas serão, na verdade, brigas. Como é fácil a gente perder a calma quando alguém não entende o nosso ponto de vista, não nos aceita. Como eu tenho acompanhado casais que brigam, quando na verdade eles acham que conversam, que discutem, mas na verdade eles estão só reverberando seus medos, seus anseios, suas necessidades, esperando que o outro o possa acolher, ouvir, compreender. Mas se não existe essa misteriosa presença de Deus, não existe também diálogo, não existe escuta. Então, o primeiro sinal que eu vejo nesse belo texto do Evangelho é a necessidade da escuta, a escuta verdadeira do outro, na presença de Jesus. A segunda experiência, o segundo momento de encontro com Jesus, percebo no momento em que ele se aproxima desses 2 que conversam sobre a vida, que têm assuntos para resolver. Jesus é este que se aproxima de nós. Vejam que eles não o estavam buscando, não diretamente. Faziam isso talvez na confusão dos seus sentimentos, porque toda pessoa de boa vontade procura a Deus. E quem procura a Deus encontra Jesus. E portanto Jesus se faz presente na vida daqueles que o buscam na sinceridade do seu coração, mesmo que isto não lhes seja claro. Jesus se aproxima e faz contato com eles. O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Portanto, aquele arrazoado de conversa, se não for apresentado em forma de oração diante de Deus, fica só conversa humana.
Não há caminho de solução possível. Muitas vezes as portas se fecham e vocês sabem disso. Casais que, juntos há 20 anos, se separam. Não há solução de continuidade no seu casamento. Pessoas que, no pleno vigor da sua idade, contraem uma doença. Não há solução de continuidade para a sua vida. É preciso que Deus se coloque na vida dessas pessoas e elas possam falar para Ele das suas dores, dos seus medos, assim como das suas alegrias e esperanças. É Deus que abre portas, é Deus que mostra caminhos. Com efeito, para Ele tudo é possível. E quando o mundo nos dá as costas, é Ele que nos recebe de braços abertos. Portanto, falar a Deus da sua vida é oração. É uma forma que nós temos de estabelecer contato com o absoluto, com o eterno. Portanto, o lugar do encontro é o nosso coração, onde e como quer que estejamos. Jesus é esse que lhes fala, explicando os acontecimentos. O outro lugar, portanto, do encontro é a palavra. É por isso que a gente vem à missa no domingo e antes de participar da mesa, a gente senta para escutar. A palavra tem esse poder de transformar. A palavra tem esse poder de elucidar. A palavra tem esse poder de refazer, regenerar, reconstituir, dar a chance de recomeçar. A palavra tem o poder de dar a vida. Por isso, Jesus dirá ao tentador que ele oferece pão para a satisfação das suas necessidades humanas. Jesus dirá, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque mesmo quem tem pão para comer, mesmo quem tem suas necessidades satisfeitas, ainda assim pode lhe faltar o sentido da vida, que só em Deus se poderá encontrar. Portanto, a palavra que nos vem da Bíblia, nos vem de Jesus, continua sendo a nossa inspiração, a nossa luz. E esse exercício que nós fazemos de escutar, o que é tão difícil para nós no tempo presente, porque tantas vozes nos confundem, tantas pessoas falam, mas sentar na igreja e ouvir o que Jesus tem para nos dizer, isto é exercício de espiritualidade, isto é ascese espiritual. Nós precisamos aprender a ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Um quarto sinal que me chama a atenção nessa leitura é o fato de que aquelas pessoas, quando perceberam que Jesus ia continuar seu caminho, portanto, era um peregrino, um andarilho, elas o convidam para entrar em sua casa e o convidam para a sua mesa. Então, um sinal que eu percebo nesse trecho do Evangelho é a caridade, é convidar o necessitado para fazer parte do meu conforto, do meu bem-estar, da minha vida. Nós podemos fazer isso de muitas maneiras. Acho que ninguém de nós convidaria um morador de rua para entrar na sua casa, para sentar-se à sua mesa. Há muitos cuidados a serem tomados, precaução, vivemos num mundo violento, mas há muitas maneiras de não tornarmos o nosso coração uma pedra, um bloco de gelo. Nós podemos ouvir o clamor das pessoas que precisam de nós e nós temos condições de ajudar. Isso é caridade verdadeira. O Evangelho está cheio desses sinais. E Jesus vai dizer que a tua mão esquerda não sabe o que a tua direita fez. Dá com alegria, ajuda quem precisa.
E ele depois vai dizer, eu tive fome, você me deu de comer, tive frio, você me vestiu. Há muitas maneiras de se fazer o bem nessa vida, sem esperar recompensa. Talvez um grande mal que nos acomete é sempre esperar que o outro reconheça o que nós estamos fazendo. A gente deixa de fazer coisas porque ninguém está olhando. Não haverá recompensa. Então parece inútil. Sempre vou me lembrar desse exemplo e não me importo de repeti-lo. Teresa de Calcutá, que tirou da rua aquele mendigo moribundo. Havia tantas pessoas ali que precisavam da sua atenção, mas ela socorreu aquele homem que estava morrendo e pediu às suas irmãs que ajudassem a carregá-lo para dentro do convento. E elas se negaram, dizendo, mas irmã, ele está morrendo, vamos ajudar os outros. A pequenina e idosa Teresa se agachou no firme propósito de levar sozinha aquele homem nos seus braços, carregá-lo. Diante da decisão da superiora, as outras irmãs a ajudaram e carregaram o idoso mendigo e moribundo para dentro do convento. Lavaram-no, colocaram sobre ele uma veste e o deitaram numa cama com lençóis limpos, onde ele morreu. E as irmãs disseram, está vendo? Tanto tempo perdido, poderíamos estar ajudando os outros. E Teresa diz, isso está nos livros das pessoas que a acompanharam, ele morreu como um ser humano. O mar é feito de infinitas gotas, mas se uma gota faltar ao mar, o mar estará incompleto, por causa dessa gota, a gota d'água. Essa gota é aquilo que cada um de nós pode fazer, uma gota d'água. E a gente vai dizer, mas o que é isso? No meio de tantos problemas, tanta coisa para resolver, quem sou eu? Ajudar essa pessoa, que diferença faz? E Teresa vai dizer, esta gota fará falta ao oceano. Esta gota ficará faltando no universo. Caridade, portanto, é um sinal de encontro com Jesus. Um quinto sinal que me chama a atenção nessa leitura é o pão partilhado. Como Jesus se torna reconhecido nesse gesto tão característico seu. Ele entrou na casa, nem era dele, e tomou os ares de anfitrião. Pegou o pão, deu graças, como era o seu costume, partiu e deu a cada um deles. Nesse instante seus olhos se abriram, porque eles o reconheceram. É isto que Jesus fez tantas vezes na presença dele e os ensinou que é assim que a vida acontece. Eucaristia significa ação de graças. Comunhão significa fazer parte do projeto de Deus, fazer aliança com Jesus. No pão que ele partilha, é o seu próprio corpo que ele nos dá a comer. Portanto, a missa é sagrada. Quando a gente deixa de vir à missa para lavar o carro, quando a gente deixa de vir à missa para fazer almoço porque vai chegar visita, ou por qualquer outro motivo, a igreja diz assim, você precisa se confessar, precisa procurar o padre e dizer, eu não pude ir à missa domingo, porque é pecado. Qual que é o pecado? Deixar de receber esse dom que Jesus nos quer dar, seu corpo, sua vida, fazer comunhão com Ele. E eu não quero pôr aqui nenhum peso sobre a cabeça de vocês, mas eu quero alertar vocês, que a missa é um bem, é prioridade, é primordial. Nós transmitimos pelas redes sociais, porque muitas pessoas não podem estar aqui, doentes, pessoas em curso de viagem, outros motivos sérios, mas quando a gente pode, a gente deve se levantar no domingo sim, e colocar como prioridade estar na igreja.
Mesmo que a gente não goste do padre, mesmo que a gente tenha contra alguém alguma coisa, nós não estamos aqui por causa do padre, nem por causa de pessoas. Nós vimos a igreja porque aqui temos a oportunidade desse encontro sacrossanto, único, insubstituível, intransferível com Jesus na Eucaristia, o pão sagrado que nós recebemos em nossas mãos indignas, como as minhas. Mas nós recebemos, não é porque nós somos perfeitos ou porque somos merecedores. Tocamos o pão sagrado, o corpo de Cristo, porque Ele é bom, porque Ele quer. Porque foi assim que Ele quis se fazer presença em nossa vida. Não porque a gente mereça, mas porque Ele quer. Ele é bom. Se somente os bons pudessem receber a hóstia, a Eucaristia, eu nem poderia estar aqui. Mas Deus chamou os pecadores deste mundo para fazer deles um sinal da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. Um sexto sinal que eu vejo nesse trecho é quando Jesus ressuscitado é anunciado e transforma os corações. O perdão que Jesus concede à humanidade consiste na essência da sua missão. Este homem que atirou no Adriano nessa madrugada, segundo o relato da esposa, correu para o carro que o aguardava e eles fugiram. Não há câmeras, não há como identificar os assassinos. E nesse momento difícil, em que a família chora e pranteia seu ente querido, dessa forma tão bruta que lhes foi tirado, a palavra de Deus deve nos orientar e consolar. Em primeiro lugar, Ele veio para perdoar todas as pessoas. Ao seu lado na cruz estava um criminoso. E nós sabemos o nome dele, chamado Dimas. Dimas, diante de Jesus, reconheceu o seu pecado. Ele se disse merecedor da punição que estava recebendo. Mas pediu que Jesus tivesse dele misericórdia. E Jesus, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Portanto, o perdão está ao alcance daqueles que o buscam com sinceridade, daqueles que reconhecem o seu pecado, daqueles que estão prontos e dispostos a pagar por seus crimes. Aqueles que atiraram no Adriano podem fugir da lei dos homens, mas não podem fugir da lei de Deus, a justiça. E Deus espera a conversão deles. Mas o perdão de que eles falam é aquele que irá trazer paz ao coração da família lutada. Sem o perdão, eles não terão paz. E a morte do seu ente querido será para eles um tormento toda a sua vida. Quem busca vingança alimenta ódio. Quem alimenta o ódio vive por ele, porque o ódio tem poder, assim como o amor, de transformar o nosso coração. Portanto, na oração que fiz ao cemitério hoje, ainda que ninguém tenha entendido, eu pedi a Deus 2 vezes, antes do Pai Nosso, que Ele perdoasse todos os nossos pecados. E eu estava pensando naqueles que atiraram no Adriano, que de alguma forma eles possam tomar consciência do mal que fizeram, receber a justa punição que a sociedade pode dar a eles, e diante de Deus merecerem um dia estar no céu, porque foi para isso que Deus nos criou. O último sinal, o sétimo, que eu vejo nesse texto tão lindo, é justamente o testemunho que nós podemos dar ao mundo
E eu tomo aqui a segunda leitura que ouvimos hoje, do apóstolo São Pedro. Que ele diz, olha, eu não tenho ouro nem prata. E não é por esses recursos humanos, materiais, que eu vou falar de Jesus. Mas é pelo próprio sangue de Cristo que nós vamos falar ao mundo que existe uma razão para viver. Que existe motivo para continuar. Que nada, nem nesse mundo, nem fora dele, pode nos impedir de ser felizes. Porque foi para isso que Deus nos fez. Nem a morte, nem o sofrimento, nem a tristeza, nada pode nos afastar das mãos de Deus, que tem nossa vida em suas mãos todo o tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.